Olá, bem-vindos a esse nosso tempo de estudo na Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando os 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João, indo para hoje, para o quarto deles. Antes, porém, da nossa menção, início desse estudo, eu vou com você a leitura do Salmo 24. Nós sempre temos o costume de iniciar com a apresentação de um texto, dos textos da Palavra de Deus no livro dos Salmos. O Salmo 24, ele leva-nos a uma compreensão do domínio universal de Deus. Deus é o Rei da Glória. E o Salmo também menciona a indagação, a pergunta: quem é digno de entrar no santuário do Senhor? O Salmo 24, na leitura, nesse momento, a palavra do Senhor Deus nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A indagação é apresentada e no verso seguinte a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e Pai Celestial, obrigado pela oportunidade desse tempo na presença do Senhor, para a ministração do ensino da Tua Palavra, no ensino apresentado para a Escola Bíblica Dominical, a respeito de quem Jesus declarou ser, a divindade do Senhor Jesus, o Deus Filho, e como Deus Filho, Ele é o Rei da Glória. Ó Deus, pela obra e agir do Teu Santo Espírito, nos entregamos neste momento a este ensino. Venha, ó Pai, nos conduzir, nos dirigir com aquela direção que necessitamos e que, quando do Senhor a recebemos, é uma obra do Senhor sobre nossas vidas. Que possamos, ó Deus bendito, no ensino nesta manhã, pregar, ensinar com poder e demonstração do Teu Santo Espírito. Eu oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando no Evangelho de João 7 considerações das autodesignações ou autoatribuições ou declarações que Jesus apresenta de si mesmo, e elas levam-nos à compreensão da sua obra redentora, da sua obra salvadora. Evangelho de João, capítulo 10, para a quarta, nesta oportunidade de ensino da palavra, João, capítulo 10, nos versos 7 a 9. Eu vou à leitura com você desse texto da palavra de Deus.
João 10, 7 a 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Meu amado, a porta é um objeto muito importante do nosso dia a dia. Ela é uma via de acesso que nos permite entrar e sair dos mais diversos lugares. Sem ela, nossas vidas seriam teríamos muitas dificuldades, seria muito dificultoso. Nossas vidas enfrentariam situações de dificuldades e limitações. O interessante é que a palavra porta também pode ser usada em sentido metafórico, além deste que nós vamos entender da menção do Senhor Jesus Cristo. Há um outro sentido metafórico que nós podemos usar a palavra porta, por exemplo, quando dizemos que uma porta se abriu para mim. Nesse contexto, tem como significado oportunidade. Em João 10, 9, Jesus afirma, metaforicamente, de maneira simbólica, ele afirma ser a porta. Então, na apresentação deste Eu Sou de Jesus, na lição de hoje, vamos aprender sobre o significado dessa afirmação para as nossas vidas. Eu sou a porta. Ao afirmar eu sou a porta, Jesus estava querendo dizer que é a via de acesso e oportunidade. Destacamos aqui então acesso e oportunidade. Via de acesso a quem? Oportunidade de quê? A via de acesso, evidentemente, a Deus Pai, e a oportunidade de salvação. Repare que nesse sentido, ele, o Senhor Jesus, não diz ser uma porta, ou uma das portas. Meu amado, a afirmação feita pelo Senhor Jesus é uma afirmação exclusiva. Ele diz, eu sou a porta. Ou seja, o Senhor Jesus é o único acesso a Deus. É como se ele estivesse dizendo, eu sou o único acesso a Deus. O interessante é que por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus e condenado por causa do pecado. Apenas através de Jesus, o ser humano que por causa do pecado está separado de Deus, apenas através de Jesus, o ser humano pode voltar para Deus. Por isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João 14, 6. Nós ainda vamos falar sobre isso de maneira, quando estudarmos sobre este outro eu sou de Jesus. Apenas através de Jesus, o ser humano pode ser reconciliado com o Pai e absolvido
da condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, e Romanos capítulo 8 também, verso 1. No Romanos 5, verso 1, a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E Romanos 8:1, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí então nós temos uma pergunta: você reconhece que Jesus é a via de acesso a Deus e a oportunidade de salvação? Então, a primeira compreensão para nós a respeito do eu sou de Jesus, a porta, é que Ele é a única via de acesso a Deus e a oportunidade de salvação. Eu sou a porta. Agora, em segundo lugar, Jesus diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Reconhecer que Jesus é a porta não é suficiente. Isso não faz com que acessemos a Deus e tenhamos a salvação. Não basta reconhecer apenas que Jesus é a porta. Para isso, é necessário dar um passo e entrar por Ele. Estar perto da porta também não é suficiente. Então, reconhecer que Jesus é a porta não é suficiente. Estar perto da porta também não é suficiente. Aquele que está a 5 centímetros da porta está em situação igual àquele que se encontra a 5 quilômetros. Por quê? Porque quem está a 5 centímetros ou quem está a 5 quilômetros não entrou por ela pela porta. Reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele não é suficiente. Talvez vivamos num mundo, ou talvez vivamos num país onde milhares de pessoas reconhecem que Jesus é o Salvador, têm simpatia por Ele, mas não entraram pela porta. É necessário se comprometer com Ele em fé. Não há outra via de acesso. Ele é a oportunidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Para todas as pessoas e em qualquer circunstância, Ele, o Senhor Jesus, oferece o convite de entrada para a vida eterna e abundante que só Ele pode dar. A primeira pergunta é se você reconhece, na verdade, se você reconhece que Jesus é a única via de acesso a Deus e a oportunidade de salvação. Uma outra pergunta agora é: você já entrou pela porta ou está apenas perto dela? Será que você é aquele que apenas reconhece que Jesus é o Salvador, tem simpatia por Ele, mas ainda não entrou pela porta? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Em terceiro lugar, entrará e sairá e achará pastagem. No contexto de João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim,
Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus aqui, meu amado, está comparando o relacionamento com os seus discípulos ao relacionamento de um pastor com suas ovelhas. No verso 7, ele afirma ser a porta das ovelhas. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Para entrar então em seu aprisco, é necessário passar por ele. Esse aprisco é a igreja, para que você venha fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a assembleia, a congregação daqueles que estão em Jesus e fazem parte do seu corpo. E essa é a reunião das ovelhas de Jesus. Uma pergunta então em consideração: o que significa entrar e sair do aprisco? O que significa entrar e sair do aprisco de Jesus? Ao falar sobre entrar e sair, Jesus quis dizer que suas ovelhas não poderiam ficar acomodadas ao conforto e segurança do aprisco. Como acontece com as ovelhas de verdade, ele as conduziria para fora do aprisco, onde encontrariam pastagens e poderiam correr, se alimentar e descansar. No texto de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus diz que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal não cumpre a sua função ficando dentro do saleiro, nem a luz debaixo de uma vasilha ou de algo que oculte a sua luz, as ovelhas de Jesus não cumprem a sua função ficando apenas no aprisco. Se do lado de fora do aprisco, acima da porta, há uma placa em que está escrito: venham, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. São essas as palavras de Jesus em Mateus 11, 28. Então, se do lado de fora do aprisco, acima da porta, tem essa placa em que está escrito: venham, venham. Do lado de dentro, a outra placa dizendo: vão, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Vão, vão. Os discípulos de Jesus são chamados a fazer a diferença neste mundo, levando outras pessoas a também passarem pela porta. Quem já passou pela porta tem a missão de apresentar Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou a porta. Quem já passou pela porta tem a missão de apresentar, levar outros ao conhecimento da porta, Jesus, e levá-los também a entrar pela porta. E onde quer que estejam, seja dentro ou fora do aprisco, não faltará o cuidado e a provisão do pastor. Pergunta: se você já entrou pela porta, tem saído por ela para apresentá-la a outros, ou ainda outros que ainda não passaram por ela? Em conclusão,
sem uma porta, sem uma via de acesso, a vida é restrita. Jesus é a porta, via de acesso. Jesus é a porta, única via de acesso a Deus. A porta não é Pedro, a porta não é Maria, a porta não é qualquer ídolo, a porta é única, exclusivamente Jesus. Ele foi o único a declarar-se: eu sou a porta. Aquele que entra por ele, por Jesus, encontra salvação e a verdadeira vida abundante. Assim, entre pela porta. Não fique apenas contemplando, reconhecendo que Jesus é o Salvador, reconhecendo e tendo simpatia por Ele. É preciso que você assuma um compromisso de fé com Jesus, crendo nele como seu único e todo suficiente Salvador, aquele que unicamente Ele e tão somente Ele pode perdoar os seus pecados, dar-lhe vida eterna. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entre pela porta. Reconheça o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E após essa decisão, entrar pela porta, saia pela porta. Não fique no conforto do aprisco, guardando-o apenas para você. Apresente Jesus a outras pessoas, para que elas também possam desfrutar da salvação. Meu amado, neste momento de reflexão na palavra de Deus, com este eu sou de Jesus, o quarto eu sou dele no Evangelho de João, que nós estamos estudando, todos eles trabalhando a nossa compreensão a respeito da obra salvadora, da obra redentora do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Jesus é a porta. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa encontrar lugar no seu coração. Desejo de praticidade na sua vida. Se você é alguém que já entrou pela porta, saia, vá anunciar, ser alguém possibilitando que através desta ação de sair, pessoas venham conhecer a maravilhosa via de acesso a Deus, o Senhor Jesus, que um dia, para ser o Salvador de todo aquele que nele crer, ele atravessou pela via dolorosa e agora nele nós temos e aguardamos a via gloriosa, quando em breve ele virá buscar os seus. Que você tenha em Jesus esta figura, essa apresentação metafórica de Cristo dizendo: eu sou a porta. Que ganhe a sua compreensão, que ganhe o seu interesse. Ele é a única via de acesso e oportunidade. Acesso a Deus e oportunidade de salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Vamos orar nesse momento,
expressando a nossa gratidão ao Senhor Deus pela direção e obra dele sobre nossas vidas. Na semana que vem, a apresentação de mais um Eu Sou de Jesus, descrevendo a sua divindade, apresentado no Evangelho de João. Eterno Deus, Senhor Redentor de todo o poder, o Senhor é bendito. O bendito Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Por Jesus Cristo, bendizemos, ó Deus, a apresentação do Senhor Jesus, confirmando quem Ele é, e Ele se apresentou como a verdadeira porta, como a verdadeira via de acesso ao Senhor Deus. Na verdade, a Bíblia nos confirma que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Obrigado, Senhor, pelo Salvador e pelas manifestações que encontramos na palavra do Senhor, que o caracterizam e o descrevem como realmente ser Ele quem Ele se mostrou ser. Jesus, a porta. Obrigado pela mensagem deste ensino para nossas vidas. Abençoe, ó Deus, aqueles que serão alcançados com essa comunicação da palavra do Senhor. Derrama a tua graça, a tua provisão, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus, com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.